pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo para falar um pouquinho sobre como eu estou fazendo as minhas anotações agora que a gente está dando aulas em EAD. Então, galera, esse vídeo aí vai ser meio que só contando como que eu faço todas as minhas anotações e meio que um study vlog também, porque eu queria muito fazer esse resuminho que eu vou fazer agora. Então, eu coloquei na tela do tablet, eu coloquei um registrinho que o professor tinha passado no chat do Google Classroom e era uma daquelas anotaçõezinhas que é legal a gente colocar no caderno, por isso eu vou mostrar como que eu tô fazendo as minhas anotações e como que é o método que eu acho mais eficiente enquanto eu coloco essas coisas no meu caderno. Então, vamos lá! Então, pessoal, pra começar eu só vou, falar rapidinho como que eu faço tudo. Vocês me pediram bastante pra explicar como é que é o meu método de anotações desde o último study vlog. Toda vez que eu acabo postando esses study vlogs em que eu tô escrevendo no meu caderno, então passando matéria limpa, eu sempre recebo vários desses pedidos pra poder ensinar como é que eu anoto direitinho. E o importante a falar é que você não precisa ter muitas canetas coloridas, você não precisa ter todas essas coisas pra você fazer uma anotação organizada. Você pode ter só um lápis ou só uma caneta normal que você vai conseguir fazer tudo. Isso não é o que importa, isso é o de menos. O que a gente está tentando fazer aqui é deixar as nossas anotações bem organizadinhas, porque como a gente está tendo aula online, eu sei que muitos de vocês estão vendo videoaulas, alguns de vocês estão tendo EAD, então perante essa situação, as coisas elas mudaram um pouco e muitos dos meus amigos mesmo já vieram falar comigo que eles não estão conseguindo fazer anotações, que eles estão perdendo matéria, que eles estão tendo que passar matéria limpo. E com tudo isso realmente está bem difícil, algumas coisas mudaram muito, muito mesmo. Então, querendo ou não, tá bem mais difícil a gente conseguir se concentrar e também é consequentemente mais difícil deixar o caderno sempre em dia. Então, em todos os meus study vlogs eu sempre dou as minhas dicas. Eu tento deixar o mais parecido com o que era antes dessa quarentena começar. E o meu método de anotações já era esse. Eu gosto de usar canetas coloridas e eu gosto de passar marca-texto porque eu sinto que isso me incentiva. Eu gosto de olhar para as minhas anotações quando elas estão muito coloridas, eu acho que isso me ajuda até a memorizar algumas coisas. Então, eu escolho uma cor por anotação e eu deixo bem organizadinho no meu caderno, eu faço tudo combinando. Eu mostro às vezes nos meus cadernos, nos stories, eu já mostrei o de história antes. E no verso das páginas, quando eu uso uma caneta que ela mancha muito do outro lado da página, eu coloco vários bloquinhos adesivos com resuminhos do assunto quando eu já fiz revisões. Então, esses dias eu revisei essa matéria que tá na página aqui, no verso. E eu fui fazendo algumas anotações, coisas que eu queria lembrar, coisas que são importantes. Então, eu peguei esses bloquinhos adesivos e eu coloquei aqui atrás. Eu tinha usado uma caneta Pilot V5 que passa bastante para trás, é uma caneta bem mais líquida. E embora essa gramatura dessa página do Caderno Inteligente seja muito boa, era uma caneta que realmente passava muito para trás. Então eu deixei o verso só para colocar os bloquinhos. E isso geralmente acontece com qualquer caneta gel e com qualquer papel. Se a sua caneta é gel, ela certamente vai deixar pelo menos uma sombrinha atrás. Tem gente que usa de boa. Eu, particularmente, eu tenho esse problema com caneta que passa para trás, porque eu acho que uma embola na outra e eu fico com dificuldade para ler. Então, para eu poder aprender melhor e também para eu poder conseguir ler tudo que eu anotei, eu tomo esse cuidado. Quando a caneta não passa, eu continuo normalmente, mas quando ela passa, eu faço esse método aqui. E ele particularmente me ajuda muito, 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 porque às vezes o professor fala uma coisa, eu quero colocar isso no meu caderno, ou então eu quero adicionar uma coisa que eu mesma pesquisei, que eu mesma descobri, então eu uso esses bloquinhos. Eu organizo a minha anotação em título, né? Eu uso uma brush pen e faço um lettering. E eu escolho uma cor de caneta para fazer o corpo do texto. Eu geralmente uso preto. Esse que é o meu padrão dos meus cadernos. Eu geralmente uso preto ou então um tom de azul, que é esse daqui, bem escurinho, que é bem próximo do preto. Tem várias canetas que tem esse tom de azul. Tem aqui no kit da Pilot Choice. E tem também da Pentel Energel. Esse daqui é tipo um navy blue. Então ele não é nem preto nem azul. Ele é tipo uma coisa bem no meio. E eu uso essa caneta bastante porque ela parece preto, embora ela não seja. Mas geralmente em todas as minhas anotações do caderno eu uso caneta preta.
E eu escolho também uma cor que não seja preto para poder fazer esses títulos aqui, subtítulos, para destacar algumas informações. Então, o estojo dessa semana, vocês sabem que eu organizo o estojo toda semana, era esse tom de verde aqui e um azul escuro. Então, eu fiz as minhas anotações nesses tons aqui. E eu gosto bastante de usar setinhas. Então, quando o professor está falando alguma coisa e eu quero associar um termo a outro, puxo uma setinha e escrevo aquela informação. Então, agora para mostrar para vocês exatamente como eu vou fazer isso, eu vou fazer o resuminho que eu realmente queria fazer. Então, pessoal, uma coisa que eu sempre faço é deixar um bloco de papel em cima da minha mesa para quando o papel do meu caderno acaba ou então eu não tô com um caderno de determinada matéria em cima da mesa, é bem mais rápido e prático para quando eu tô tendo aula online. E eu deixo esse refil aqui pautado do Caderno Inteligente. Eu sou embaixadora do Caderno Inteligente, então eu vou deixar meu cupom na tela. Eu uso esse papel aqui mesmo para fazer a maioria das anotações. Quando eu quero fazer anotações diferentes, é claro, eu pego outros tipos de refis. Eu gosto bastante de fazer também mapinhas mentais usando aquele papel que vem no fundo do caderno, que é o papel sem pautas. Eu tenho um nesse caderno aqui mesmo. Eu acho que fica muito, muito bonito quando faz assim. Mas, geralmente, eu uso o papel pautado para fazer as anotações em sala. Então, eu deixo um bloquinho, um refil todinho em cima da mesa. Eu vou pegar algumas canetas e eu vou fazer o meu título. O estojo dessa semana era Guilás e Rosinha. Para fazer o meu título, eu vou pegar essa brush aqui. Legal, eu vou pegar esse daqui. Que é da Staedtler, na verdade não é uma brush pen, é só um marca-texto que tem ponta maleável. Então dá pra fazer títulos com ele também. Você não precisa fazer lettering, você pode escrever com qualquer letra. Cada um coloca uma coisa diferente no título. Eu sei que tem muitas pessoas que preferem colocar o nome da matéria ao invés do que está sendo estudado na matéria. Então, se esse é um registro ou um resumo de história, a pessoa faz o título escrevendo história ao invés de período medieval. Como eu tenho as divisórias, dividindo certinho cada matéria no meu caderno, eu já escrevo de uma vez o tópico ao invés de escrever a matéria. E eu tenho gostado bastante de fazer esse tipo de título. Eu escrevo com uma letrinha normal, tipo de forma mesmo, e em seguida eu faço um lettering logo embaixo, quando o título tem mais de uma palavra assim. E eu coloco adesivos. Essa daqui é a minha guinha de adesivos, gente. Eu morro de amores pelos meus adesivos. Vocês sabem que eu amo desenhar. E recentemente, na verdade no finalzinho do ano passado, eu comecei a desenhar digitalmente e passar os meus adesivinhos pro iPad. Eu adoro usar os meus adesivos quando eu tô fazendo os meus resumos. Eu acho que fica bem legal. Eu tô colocando essas florzinhas aqui. Eu já fiz isso em outros dos meus registros também. Eu tenho aqui aquele mesmo mapa mental que eu mostrei pra vocês. Eu usei essas florzinhas. Inclusive, eu usei as mesmas. Eu não tinha reparado isso. Na verdade, isso foi uma coincidência. Mas eu gosto bastante de colocar essas florzinhas. E eu ensino no meu Instagram vários títulos diferentes que você pode fazer usando suas canetas. Eu mostro, tipo, títulos com todos os materiais possíveis. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer nos meus cadernos é fazer títulos um pouco menores e não tão trabalhados, porque senão toma muito tempo, querendo ou não. Então eu fiz aqui essa letrinha mais simples, eu fiz o lettering, eu fiz essa letrinha de forma, ficou bonitinho, mas não gastou muito tempo e nem gastou muitas linhas, porque não adianta querer fazer um título desse tamanho, não vai ficar legal, porque não vai sobrar espaço para você escrever as suas coisas. Então assim, no máximo eu gasto umas 4 linhas, igual eu gastei aqui, no máximo. Quando eu quero economizar muito espaço, quando eu sei que eu vou escrever muita coisa, eu escrevo aqui em cima, antes dessas primeiras linhas. Mas no máximo eu gasto 4 linhas. Eu não gasto muitas linhas, porque senão isso toma muito espaço do resumo e não fica legal.
E outra coisa que eu gosto de fazer é passar caneta preta por cima da letrinha que eu faço, como se fosse um contorninho. E eu faço tanto contornando tudo, quanto só fazendo em alguns lugares. Você escolhe onde você vai fazer os seus tracinhos, eu sempre faço do ladinho direito, mesmo pra padronizar tudinho. Eu acho que isso faz com que o título ele salte mais da página, fique mais aparente. E outro cuidado que eu sempre tomo é para não usar canetas muito claras, porque principalmente quando a gente usa canetas que são de tons pastéis, às vezes tem algumas que tem uma tinta muito clarinha e isso também me atrapalha a ler. Eu gosto, principalmente quando eu estava estudando, não por EAD, mas na escola mesmo, eu gostava muito de carregar os meus resumos de um lado para o outro. E nem sempre eu estava na iluminação boa do meu cantinho, então ficava difícil para ler quando a caneta era muito clarinha. Por isso eu sempre tomo cuidado de pegar canetas que sejam mais escuras quando eu tô fazendo resuminhos para mim. Agora que eu já fiz o título, como eu falei, tentando não tomar muito tempo, tudo que eu faço nas minhas anotações eu faço durante o tempo de aula, eu passo pro corpo do texto. Quando o professor faz registro, eu faço questão de copiar tudo que eles passam no quadro, ou nos slides. Principalmente porque pelos slides já é uma coisa mais resumida. Então eu faço questão de anotar tudinho, todas as palavras, e eu copio, né, ao mesmo tempo que o professor copia, para eu não ficar atrasada. A minha letra que eu faço é aquela letrinha, vou mostrar pra vocês. Não é a letra cursiva, eu faço esse tipo de letra porque eu sinto que eu escrevo mais rápido. Então você precisa fazer um teste, descobrir com você mesmo qual tipo de letra que você faz, você escreve mais rápido em aula. O que é importante a gente conseguir é uma caneta que você se sinta confortável escrevendo com ela e também um tipo de escrita que fique claro para você entender o que você escreveu, não fique tudo embolado, e um tipo de letra que você sabe que você vai entender com clareza. Então não adianta você querer escrever muito rápido e fazer tudo embolado, ou então você querer fazer a letra mais perfeitinha do mundo e levar 1000 séculos para escrever uma frase. Você precisa conciliar tudo e essa letrinha é perfeita para mim. Então quando eu tô em sala é esse o tipo de letra que eu faço. Até porque eu sinto que eu poupo mais o meu tempo fazendo esse tipo de escrita, uma vez que é desse jeitinho aqui que eu sinto que eu escrevo mais rápido. Agora eu vou começar a fazer o corpo do resumo em si. Eu escolho sempre praticamente 2 canetinhas assim, uma preta e uma da cor que eu escolhi para fazer o resumo todinho. E eu também vou revezando outras canetas se eu quero fazer um subtítulo bem importante, então se eu quero destacar alguma informação, eu troco de caneta. Eu gosto muito de usar aquelas brushes que tem a ponta bem pequenininha, tipo a Ginza The New Pay, ou então aquela caneta da Pentel, a Pentel For The Touch. Essas brushes que tem a ponta pequenininha são ideais para fazer lettering no corpinho do texto, porque se você for usar uma daquelas brushes que tem a ponta grande, tipo essa daqui, para você fazer o corpo do texto, os subtítulos no corpo do texto, vai ocupar muito espaço e você vai perder muito espaço na sua folha para você poder escrever as coisas. Então é bom a gente sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu peguei essas 2 canetinhas aqui. As 2 são de clique, o que é bem fácil para você alternar entre uma e outra enquanto você está escrevendo. E eu peguei 2 canetas gel. São as canetas da Sarasa Clip, eu gosto bastante delas, eu já falei bastante delas pra vocês. E eu vou começar a escrever. Como isso daqui é uma introdução, eu vou escrever com essa caneta aqui. E eu vou escrever com essa cor a primeira frase, que na verdade seria um subtítulo desse contexto aqui. Então eu escrevi com essa caneta, dei 2 pontinhos. E agora eu vou começar a escrever com flechas. Quando é um conceito que é um subtítulo, eu escrevo ele um pouco mais deslocado na página, eu escrevo mais assim no meiozinho. Mas quando é qualquer outra anotação, eu já começo do comecinho da página, do comecinho das linhas. E como isso é um conceito que eu vou querer revisar depois, eu quero assistir as aulas gravadas novamente, eu vou pegar esse adesivinho aqui
dessa minha cartela, que é pessoalmente uma das minhas favoritas. Eu gosto muito dela, que tá escrito revisar. Eu fiz todos os meus adesivos de um jeito que você pode usar no planner, no bullet journal, na sua agendinha, você pode usar no seu caderno, você pode usar no caderno de resumos, num caderno que você leva pra escola. Você pode fazer o que você quiser com eles. E essa cartelinha eu gosto bastante dela pra colocar nos meus cadernos, porque a gente tem as palavras dever, estudar, prova, revisar e vários caderninhos. E eu gosto de usar esses termos aqui pra colar quando eu preciso realmente voltar em algum termo e vê-lo novamente. Então eu vou colocar aqui um revisar, porque eu vi essa aula e eu quero vê-la de novo para ter certeza que eu entendi tudinho. Eu quero destacar um dos termos, então eu vou usar uma brush de ponta pequena, igual eu falei. Eu vou usar uma cinza, porque é uma cor neutra e combina com praticamente todas as outras cores de resumo. E escrevi. Se tem algum conceito importante, eu também gosto de sublinhar usando a caneta colorida. Você pode usar uma régua para fazer isso se você tiver dificuldade. Opa! Lancei a caneta longe. Se você tiver dificuldade de fazer o traço completamente reto, você pode usar uma régua. Quando eu quero continuar falando sobre um termo que foi citado, eu puxo uma setinha. Não precisa ser colorida, eu uso a caneta preta mesmo. Geralmente, se o professor falou alguma coisa importante que eu quero adicionar ao que estava no slide, ou então, se tem alguma coisa no slide mesmo, que é tipo uma notinha de rodapé, eu puxo uma setinha dessas aqui e escrevo. Você também, ao invés de sublinhar, você pode usar marca-texto. Eu tento deixar quanto menos canetas em cima da mesa possível para não fazer muita confusão. Já aconteceu de eu deixar muita caneta aberta em cima da mesa e acabar escrevendo com a cor errada, tipo, confundir escrever ao invés de roxo com preto. E aí vocês já sabem, né? Confusão total. E outra coisa que geralmente me perguntam é se, essa aula eu fiz o registro até metade da folha. Eu vou continuar um outro tópico completamente sem conexão desse daqui na mesma página? A resposta é não. Como eu uso esses cadernos aqui que são de disco, o caderno inteligente, que dá pra mudar as páginas de lugar, eu com certeza vou preferir começar um outro tópico diferente desse em uma outra página. Eu não vou colocar um tópico que seja completamente sem relação nenhuma a esse aqui. Por exemplo, eu tô falando de período medieval, aí do nada eu escrevo sobre modernidade aqui. Se é um outro registro, se é uma outra aula, eu vou utilizar uma outra página. O que eu faço se eu não ocupar essa página inteira? Resumo. Eu vou na internet, eu estudo mais, eu uso PDFs, eu faço as minhas pesquisas e uso também o material de apoio, né, o livro, a apostila da escola, e faço as minhas anotações. Ou então eu assisto a aula novamente e escrevo as minhas considerações, às vezes até de lápis, aqui embaixo. Eu amo fazer revisões com leitura ativa, então eu gosto muito de usar lápis e sublinhar, de fazer círculos, muitas setinhas. Então, eu gosto de fazer isso e quando sobra um espacinho, eu acho ideal, porque aí eu posso fazer tudo isso. Mas eu não vou começar outro tópico que não tenha relação com esse aqui, porque aí eu vou fazer uma confusão enorme.
Se eu quero fazer alguma citação, eu faço entre aspas ou parênteses e eu faço com a caneta colorida. Como esse tópico é importante, eu vou colocar um adesivinho do lado dele também. Eu vou usar esse daqui de coraçãozinho, que é tipo uma boguinha, para indicar que esse tópico é bom. É importante estudar ele, pode cair na prova. E, gente, outra coisa que também me perguntam é em relação a erros. Se eu errar durante uma anotação minha, o que eu vou fazer? Corretivo. Um que eu gosto muito foi um que eu recebi de uma amiga minha, a Cecília, esse daqui de monstrinho, porque como ele tem uma coloração cinza, ele se aproxima mais ao tom da página, ele não é tão branco. Então, eu não errei aqui, mas eu vou fazer pra mostrar pra vocês. Se eu tivesse errado essa palavra, eu simplesmente passaria o corretivo e continuaria escrevendo. Se você não tiver corretivo, você também pode dar só um traço em cima da palavra e continuar escrevendo, ou recortar um pedacinho de papel e colar por cima, dá na mesma. Quando eu cometo erros maiores, como tipo, tô fazendo um desenho e aí eu escrevo alguma coisa errada no desenho, eu cubro com outro pedaço de papel, eu não jogo fora a página, não vale a pena. Então eu simplesmente passo corretivo e vida que segue. Todo mundo comete erros, principalmente quando a gente tá no meio da aula, o professor tá falando rápido e a gente quer anotar tudo que ele tá falando. É de se esperar que a gente vai cometer erros. E galera, eu não vou terminar esse registro com vocês hoje, porque esse tópico ele ainda vai ser mais conversado nas próximas aulas, a gente ainda vai falar mais dele. Mas eu queria fazer esse vídeo mesmo pra mostrar pra vocês como que eu faço as minhas anotações, como que eu as organizo e como que eu tô fazendo pra conciliar os slides e as anotações no chat do Google Classroom com tudo que o professor tá falando. Eu acho que tudo que eu falei aqui pra vocês dá pra dar uma noção do que eu tenho feito. Eu tenho feito exatamente tudo da mesma forma que eu fazia antes e agora eu tô tentando também fazer todas essas coisas que eu falei com vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá o like, me segue lá no meu Instagram e se inscreve aqui no canal. Um beijo da Sophie e até a próxima!